o embalo da Flipo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, porto de galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. O embalo da Flipo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, porto de galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. Queria saudar aqui o trabalho que vem sendo desenvolvido, na Flipo, fundamental, questão que a gente precisa, da cultura, da arte, dos livros, das escritas, do audiovisual, de todas as formas de arte e cultura, expressão da alma de um povo, É através da arte que o povo se expressa. É através dela que a gente também promove grandes transformações no mundo, E as transformações também são acompanhadas pelos grandes artistas, escritores e todo mundo, Então, eu queria saudar a Flipo, seus organizadores e organizadoras, saudar o meu amigo, companheiro de luta também, escritor, engenheiro, Alexandre Santos, agradecer pelo convite, para a gente conversar um pouco sobre fotografia, E a fotografia como arte. A fotografia, ela passou a ter um papel muito importante, vamos dizer assim, para o mundo, a partir do século XIX, assim, já quase no meio do século XIX. Nós estamos chegando a 200 anos da fotografia, A fotografia tem um papel fundamental nesse processo de mudança que o mundo assistiu, porque depois da fotografia veio o vídeo, E aí toda uma modernização, todo um processo de construção e de mudança do formato, da fotografia. A fotografia é um sistema de comunicação, é um diálogo, com a natureza, com as pessoas, com as mudanças, com o próprio, vamos dizer assim, com o próprio mundo. Então, a fotografia passou a ter um papel muito importante na denúncia das guerras. Então, a gente imaginasse... A Primeira Guerra Mundial ainda foi pouco fotografada, mas na Segunda Guerra Mundial você tem fotografias, imagens, filmes, em loco. Então, iam sempre junto com os exércitos de cada lado, e nos combates estavam sempre presentes, os fotógrafos, cinegrafistas, os jornalistas, os escritores e todo mundo que, de certa forma, acompanhava essas contendas que ocorreram no mundo. A gente sabe que grande parte das guerras e até dos genocídios que foram cometidos, o papel da fotografia nessa denúncia foi fundamental. Mas a fotografia também ela é inspiradora, ela tem esse lado artístico, É uma linguagem de comunicação, quer dizer, fundamental, pelo menos no meu jeito de ver o mundo, É fundamental para que a gente se conecte, com a sociedade, com seus processos. Então, a fotografia teve um papel muito importante no processo de mudança que o Brasil sofreu. Vamos dizer, eu, inclusive, minha formação como fotógrafo, trabalhando no Jornal do Comércio, foi muito no aprendizado da vivência. Em 79, eu consegui já meu registro profissional como repórter fotográfico, trabalhava no Jornal do Comércio naquela época, e a gente acompanhou grande parte do processo de mudança que estava acontecendo também na sociedade. Então, as lutas contra a ditadura, eu estava lá presente, fotografando, acompanhando, e aí fiz registros muito importantes no meu jeito de olhar para o mundo, Eu me lembro, na chegada de Miguel Arraes de volta do exílio, eu tinha Miguel Arraes na história, na minha cabeça, contado pelos meus pais, os familiares, minha família, inclusive remanescente lá do sertão do Ceará, ligado assim, de forma muito distante, da família, inclusive, do Miguel Arraes de Alencar. Mas aí eu tive a oportunidade de fotografar a chegada dele, o dia dele. Inclusive, isso deu até a fotografia que eu fiz do chão,
né? Ele no Palanque, lá em Santo Amaro, no primeiro comício vamos dizer, de acolhimento dele pelos pernambucanos, uma multidão monstruosa, né? Povo, né, ovacionando a presença dele. E ali junto com ele estavam Marcos Freire, estava ali Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, estava Darcy Ribeiro, né? Estava muita gente que veio recepcioná-lo, nacionalmente recepcioná-lo aqui em Pernambuco, né? E assim uma felicidade, o povo muito feliz, o próprio Miguel Arraes estava muito emocionado. Eu consegui fotografar em preto e branco ainda, no formato negativo, né? Do que a gente chama hoje de analógico. Eu fotografei, inclusive foi capa de uma revista, da revista Continente, essa foto, né? Essa foto, ela depois foi feita uma revista sobre Miguel Arraes de Alencar e ela foi capa. Ele acenando para o povo de forma emocionada e a mãe dele ao lado dele, Dona Benigna. Quer dizer, né, um momento assim da emoção, a gente conseguir transmitir através da fotografia a emoção. Porque a fotografia, como arte também, a gente capta emoções. A gente capta não só o momento, né, como também a gente capta as emoções que as pessoas passam para a gente, né? Então, muitas vezes tem gente que diz, eu não gosto de ser fotografada. Tem gente que diz, eu não sou fotogênica, eu não sou fotogênico, né? Isso depende muito da relação entre o fotógrafo e o fotografado. Conversando, deixando as pessoas menos tensas, né? E muitas vezes isso tem a ver também com o momento que as pessoas estão vivenciando, né? Muitas vezes as pessoas estão com autoestima baixa, né? Estão passando por momentos de dificuldades, então elas expressam isso também através da fotografia. E aí não querem ser fotografados. Mas a fotografia também é isso. Ela pega espontaneamente. Você fotografar uma criança, fotografei minha filha, Maíra, sim, eu tenho milhares de fotos dela, né? Então ela ia tomar o primeiro sorvete, eu sentava no chão, deixava ela tomar o sorvete à vontade, com menos de um ano. E aí eu colhia fotografias fantásticas, né? Na espontaneidade. Mas muitas vezes os pais queriam tirar foto das suas crianças, botando roupas, botando aquela coisa rígida, e a criança muitas vezes rejeitava. E a fotografia terminava sendo até um sacrifício para ela, né? Então, é como um dentista, né? A criança, muitas vezes, um dentista que não acolhia bem, né? Somente na nossa geração ainda, né? Não se trabalhava a coisa psicológica da conversa com a criança, muitas vezes era assustadora, né? Porque estava relacionado com a dor, né? Então, a fotografia teve isso. Eu tive também a oportunidade de fotografar Gregório Bezerra, na chegada dele, no dia da chegada dele, do exílio, em novembro de 1979. Para mim também foi uma emoção muito grande, porque eu já conhecia das leituras. Eu já tinha até mandado umas fotos que eu tinha feito reprodução dela no arquivo do jornal, tinha mandado para a Civilização Brasileira, nos primeiros volumes do livro dele. Então, de certa forma, eu já conhecia um pouco a história dele, já conversava, né, com os militantes na época do Partido Comunista Brasileiro, e a gente terminava, e aí eu tive a oportunidade de fotografar ele desde a chegada. E foi assim, fiquei encantado, né? Então, fiz muitas fotografias de Gregório, né? E naquela época a gente fotografava em negativo, então não tinha, em vez de a gente fotografar 500, fazer 500 fotos no evento, a gente fazia às vezes 30, 36 poses, era um filme inteiro, imenso. Então, para a gente, aquilo já tinha uma noção, né, de grandiosidade. Então, a fotografia ela mudou seu formato. Hoje ela é muito mais rápida, né? Hoje a gente fotografa com celulares, quer dizer, as câmeras, quer dizer, a base ainda continua, porque a fotografia não é apenas o registro, não é o clique, é como você clica, é como você escolhe, é como você percebe, né, o objeto, a pessoa, o tempo, o clima, a paisagem, né, o animal, essa relação com a natureza, é como você vê, é o olhar fotográfico. Então, o olhar fotográfico é o que move a arte, é o jeito de olhar a fotografia, é o jeito de olhar o mundo. Então, a forma como você olha o mundo, como você escolhe, como você acolhe aquela imagem, né, e como você, às vezes, conta a própria história do que você está fotografando. A fotografia, ela mostra, muitas vezes, a importância, vamos dizer, de um bioma. Quando você entra na Mata Atlântica, nessa região de Pojuca, ainda nós temos, né, uma região que ainda tem
pedaços importantes da Mata Atlântica, né? A gente entrar dentro de uma mata, dentro de uma floresta, o respeito com que a gente deve fotografar os animais, né? Tentando sempre ficar mais ou menos na mesma altura, para não ficar fotografando de cima para baixo, né? Mais ou menos. É por isso que muitas vezes a gente tem que se deitar, né? Tentar fotografar, às vezes, o lagarto, né? O pássaro, né? A gente tem que ter o respeito, o silêncio, né? Então, a gente também tem que respeitar o ambiente onde a gente está fotografando, para a gente poder colher as imagens, né? Para a gente poder expressar essas imagens. Então, é muito importante também a fotografia pela beleza, né? A fotografia pela arte e pela beleza. Eu tenho, inclusive, muito material fotográfico que eu fiz nos sertões, nos anos 80. Eu fui fazer pesquisa sobre seca e fotografei, tenho 900 negativos sobre a seca em 5 estados. Eu fazia pesquisa, aproveitava alguns momentos e fotografava. Quer dizer, isso foi um registro muito interessante para mim, né? Mas depois eu fui fotografar o sertão no inverno, o sertão verde, o sertão belo, né? As paisagens sertanejas, né? A resistência, inclusive, sertaneja, né? Através vamos dizer assim, das suas plantas, dos seus animais. Então, a ave fauna maravilhosa, linda, né? Então, eu fotografei pássaros sertanejos, né? No seu ambiente, no seu habitat, os rios, os riachos, né? As barragens, os açudes, né? E com ele integrando também, quer dizer, as pessoas, né? Fotografei crianças no trabalho infantil, aqui mesmo, uma foto que eu fiz no sertão, a criança com enxada, né? Então a gente vê, e de certa forma, a criança, né, com toda a sua ternura, com sua beleza, né, mas expressando também aquilo que a gente depois, anos depois, já nos anos 90, quer dizer, foi iniciada no Brasil uma grande campanha de luta, né, contra o trabalho infantil. Então, a importância também que a fotografia foi trazendo essas simbologias, né? Então, eu vi isso também na cana. Então, a gente vai acompanhando, né? Como eu vi também, a gente pega aqui na arte, né? Eu fui, isso em 78, eu fui, sabe aonde? Ali em Tracunhaém. Fui fotografar um pouco dos produtores de bar. Encontrei uma criança. Agora, aqui a gente nem pode dizer que é trabalho, não sei, né? Trabalho infantil, mas é também um pouco, né? Da cultura e a arte, quer dizer, que são expressas naquele ambiente de Tracunhaém, que é o trabalho com barro, né? O trabalho de moldar figuras, né? E aqui, esse foi o primeiro trabalho dessa criança na época, né? Hoje um adulto, mais de 40 anos, né? Então, um adulto, e a primeira grande obra dele, né? Então, são momentos que marcam a vida da gente, né? Mas aí a gente tem o sertão, está aqui, o sertão colorido. Aí você vê os finais de tarde sertanejo, né? É uma coisa linda, né? Então, você vê as paisagens, as sementes, as plantas sertanejas, verdes, belas, as flores. Quer dizer, então, muitas vezes a gente tinha aquele estigma, né, da seca. Mas esquece as borboletas, esquece os pássaros, esquece a paisagem sertaneja no inverno, né? Então, a fé, a crença, Juazeiro do Norte, né? A fé religiosa, quer dizer, tudo isso são expressões artísticas que a gente vai descobrindo por onde a gente está andando. Então, esse mundo encantado da imagem, da fotografia, quer dizer, é uma outra forma de olhar o mundo, né? Então, eu ando muitas vezes até dirigindo, né? E eu fico observando além da estrada. E muitas vezes eu paro, as pessoas dizem, Roberto, isso o quê? Estou vendo ali, né, um carcará em cima, né, assentado lá no Mandacaru. E aí eu desço, né, silenciosamente, fotografo, já vou fotografando de longe até chegar o mais próximo, né, e a pegar até o voo dele. Muitas vezes eu faço 20, 30 fotos naquele momento, né? Claro, porque o carcará ele também ele resiste muito, né, à presença do humano, né, porque de certa forma
é uma ameaça a ele, uma ameaça ao ambiente dele. Ele é um grande predador também, e como um predador também ele tem que ser predado, né? Ser atingido, ser agredido, né? Então, mas é de uma beleza, para mim, é uma visão belíssima, né? E eu tenho muitas fotos, né, dos carcarás. Por quê? Porque o sertão, para mim, é de uma beleza incomensurável, né? São minhas raízes também sertanejas, da minha família, né? De certa forma, sempre me deixaram, então, fotografar as flores de Mandacaru. Mandacaru que só tem uma noite, quer dizer, a flor nasce no final, no começo da noite, ela abre, de manhã ela fecha e não abre mais. Então, mas no pé de Mandacaru, muitas vezes tem 10, 15, 20 flores numa noite só. Eu já tive a oportunidade, inclusive, né, em Cochichola, na terra de um engenheiro, amigo nosso também, amigo de Alexandre, doutor Mário, né, Antonino. Eu tive a oportunidade de ir lá e ficar de madrugada. Fui, fotografei à noite, fotografei de madrugada. A flor do mandacaru fechada, aberta e fechando. E é impressionante o ciclo dela, quer dizer, de uma noite, ela fica aberta, e como ela atrai os seres, como principalmente as abelhas, pássaros e principalmente as abelhas. As abelhas vêm, né, e elas fazem justamente esse processo, né, depois de possibilitar, né, com a sua coleta, né, também possibilitar os cruzamentos, né, e aí a reprodução das plantas. Então, as abelhas têm um papel fundamental. E eu consegui fotografar esse ciclo. Então, para mim, riquíssimo, né? Terminei indo só porque as pessoas ficaram sem coragem de sair à noite, acordar de madrugada e fazer esse acompanhamento. Coisa de fotógrafo. Então, o fotógrafo ele se apaixona também por essas imagens. E ele quer captar né, e tentar depois colocar para o mundo essas imagens. Né? Então, são as oportunidades. A gente tem fotógrafos como o Sebastião Salgado, né? Para mim, um dos maiores fotógrafos, né? Ainda hoje fotografa em preto e branco. Ele agora está terminando uma série fantástica sobre a Amazônia. Quer dizer, e ele captava, só para vocês terem uma ideia, Sebastião Salgado trabalhou no mundo inteiro, né? Ele foi para a França, e foi um dos perseguidos políticos, né? Que saiu ainda estudante, ele e Lélia, que era a esposa dele, e foram para a França. Inclusive, ele é cidadão francês também, ele tem dupla nacionalidade hoje. E lá, depois, ele se transformou em fotógrafo. Ele era economista, mas se transformou em fotógrafo. E passou a ser um dos grandes fotógrafos do mundo. Né? Fotografou guerras, fotografou coisas de sociais, de cunho social, né? De pessoas que estavam em fuga, né? Saindo de seus países, saindo de situações. E numa dessas situações, ele fotografou muitas pessoas mortas, num dos genocídios que ocorreram em Ruanda. E em Ruanda mesmo ele adoeceu, ele começou a sangrar. A urina, tudo dele era sangrando. Eles achavam, inclusive, que estavam com câncer, né? Num estágio assim já muito avançado. Isso há mais de 20 anos atrás, 30 anos, quase. E aí ele foi para Paris imediatamente, para tratamento. O médico fez toda uma avaliação. Sabe o que eu disse para ele? Você precisa deixar de fotografar, porque você psicologicamente, você somatiza, você apura o que você está fotografando. Então, você absorve o que você está fotografando. Se você fotografa tanta dor, tanta violência, tanto sangue e o genocídio, isso está atacando a sua saúde. Então, deixa a fotografia que você se cura. Ou seja, você não tem câncer, você não tem nenhum grande problema de saúde. Ele está vivo até hoje, e aí ele não deixou a fotografia. Ele deixou por um tempo. E aí ele voltou ao Brasil e pegou a terra do pai dele, que 98% da terra estava destruída. E era uma terra que tinha uma vegetação fantástica, o riacho, tudo tinha se destruído, né? Por conta da coisa de transformar no agronegócio somente boi. E aí ele decide recuperar essa terra junto com a companheira dele e cria, inclusive, o Instituto Terra, e faz um reflorestamento de mais de milhões de espécies, né? da mata daquela região, nativa daquela região, e conseguem, né? Já há mais de 20 anos, 30 anos, hoje já voltou a água, voltaram as nascentes que tinham desaparecido, os animais que já não existiam mais na região voltaram para o seu habitat.
Então, a reprodução da vida como um todo está se regenerando lá. E aí ele começou a fotografar, e ele foi fotografar principalmente povos, né, povos indígenas, africanos, né, que eram os mais, vamos dizer assim, os mais isolados. E além de fotografar esses povos, animais também, nas florestas e tudo, e fotografar locais também que estavam ainda isolados do processo de desenvolvimento, né, humano, do desenvolvimento do capital humano e do capitalismo, né? Áreas não industrializadas, ainda não utilizadas pelo agronegócio, né? Não destruídas, né? Então, áreas preservadas, o mundo inteiro. Esse foi um projeto chamado Gênesis. Esse recuperou. Ele se curou. A própria fotografia foi a grande cura dele. Quer dizer, o médico estava errado. Era a forma, era o conteúdo da fotografia que atingiu ele. E ele virou um ambientalista também, fantástico, né? Então, hoje ele é um cara que defende a Amazônia, defende a natureza. Agora ele está fazendo essa série sobre a Amazônia, já está, inclusive, divulgando, fazendo exposições pelo Brasil e pelo mundo, né? Isso também serve como um ato político, né? Porque ele também está utilizando a fotografia para a defesa do meio ambiente, para a defesa da Amazônia, para a defesa dos biomas, para a defesa dos animais, para a defesa da humanidade. Porque a humanidade não vive só, não é? A gente não vive isolado, não é, desse ambiente da natureza. Quer dizer, na hora que a gente destrói a natureza, a gente está ampliando a destruição do próprio sistema de vida. Então, as vidas, elas se conectam, estão ligadas uma à outra. Então, defender todas as formas de vida, expressando isso através da fotografia, da beleza da natureza, é um ato político hoje avançadíssimo, importantíssimo para a humanidade. A gente mostra que o modelo de desenvolvimento hoje, o modelo de desenvolvimento da pressa, do processo de destruição da natureza, ele tem que ser repensado, né? A gente tem que ter um modelo que seja sustentável para a humanidade. E esse modelo passa, né, e a fotografia tem esse papel, porque como a fotografia capta a beleza, capta as paisagens, né, capta essa natureza, né, e toda a vida que ela expressa de forma belíssima, né, encantadora, emocionante, ela termina também sendo uma expressão política de transformação que a humanidade precisa fazer, né? Porque o processo de destruição também foi muito fotografado como denúncia, né? É menos importante hoje. O mais importante hoje é a gente expressar a beleza para continuar o sistema de vida, continuar o sistema da humanidade, né? O sistema mais justo, menos desumano, menos desigual, um sistema de mais igualdade entre as pessoas, é um sistema que a gente possa expressar também justiça social, e tudo isso passa pela denúncia e também passa pela expressão da beleza, que esse mundo que a gente deseja, a gente possa expressar ele. Então, a arte fotográfica, ela é uma das formas, né? Quando a gente homenageia, eu vejo aí a homenagem, Alexandre, que é feita, né, na Flipo, né, homenagem a Abelardo da Hora, que eu tive o prazer de conhecer, de conviver em alguns momentos importantes assim do trabalho político. A gente vê um homem que deixou uma obra fantástica, né? Não só de escultura. Os Meninos de Recife, nos anos 60, uma das obras mais belas que eu conheço, de arte, né? Pintura, né? Em preto e branco, quer dizer, uma pintura belíssima, mas expressando um pouco da alma, que eram as crianças da época, que eram os vendedores, caçadores de caranguejo, né? Eram as crianças nas favelas. Então, eles, através da arte, ele denunciava a situação de opressão que as crianças mais pobres viviam, né? Semi-escravizadas, né? Trabalhando de manhã, tarde e noite para sobreviver, em diversas formas. E, ao mesmo tempo, mostrando as crianças no jogo, né, empinando papagaio, mostrando também o lado da beleza da infância, né? Dessa coisa do brincar, né? Do brincar e das expressões que as crianças, né, tinham no seu bairro, na sua comunidade, no seu trabalho e na sua vida, né? Como criança. Então, Abelardo da Hora, ele era poeta, escultor, pintor, né? Então, ele expressava também com sua arte a imagem, que a gente, o fotógrafo, expressa através, né, usa um modo
quer dizer, um maquinário, né, mecânico, e né, antes com filme, agora através de, né, pequenos microfilmes, né, outra forma de filme fotográfico, né, através né, desses outros sistemas do virtual, né? Então, mas são microsistemas, como a gente usa o celular, mas a gente está colocando velocidade, a gente está colocando os princípios da fotografia nesse sistema. É uma câmera fotográfica que está aqui no celular, registrando tudo isso. Então, essa câmera, né, que antes era difícil, eram câmeras maiores, eram câmeras grandes, hoje ela tem muito a sensibilidade, a luz, tudo está sendo trabalhado. Ela tem as mesmas bases, e principalmente o olhar fotográfico. É onde a gente precisa desenvolver. O olhar fotográfico é o olhar de humanidade, é o olhar da gente para o mundo, é o olhar como a gente vê o mundo também, né? Então, é por onde a gente pode expressar e por onde também a gente pode divulgar, denunciar e apresentar essa beleza. Porque o processo de mudança, o processo revolucionário que a gente deseja, né, é uma das coisas que eu coloco a minha vida um pouco a serviço desse mundo, dessa transformação social, econômica, cultural também, né, para que a cultura chegue como chega, né, ela se expressa, né, em todas as classes sociais, principalmente produzida, né, pelas classes mais oprimidas, né, é onde tem grande parte da expressão da arte, é de onde sai a poesia muitas vezes, é de onde sai a pintura, é de onde sai a música, onde sai o ritmo, é de onde sai grande parte da expressão do nosso povo. É no povo que está sendo oprimido no seu viver, né, na sua sobrevivência. Então é preciso que a gente garanta também essas condições materiais, né, para que todo mundo tenha condições de viver, de estudar, de produzir, para que a arte tenha muito mais pessoas podendo expressá-la. Porque muitas vezes a gente não vive da arte. Isso é triste. A gente, às vezes, o pintor não vive, às vezes, da pintura, o fotógrafo, às vezes, não vive da fotografia, o escritor, às vezes, não vive da sua escrita. Por quê? Porque ainda os valores da sociedade são muitos valores do mercantilismo, muitos valores da produção da mercadoria, né? E o que se expressa, o que se vende, o que se propaga, são muito mais as mercadorias, né? Através do sistema de propaganda, do sistema televisivo, da pressão das mídias, né? Para que as pessoas comprem, para que as pessoas adquiram, para que as pessoas consumam e consumam. E muitas vezes a arte ela tem essa dificuldade de ser vendida, de ser transformada também no empreendimento. E a arte é também expressão profissional de vida. E é importante que ela também seja respeitada profissionalmente, que ela seja também financiada, mas seja financiada de forma justa, né, para que ela possa se expressar, para que as pessoas às vezes não guardem a sua arte por fim das suas vidas. Né? Não, depois eu vou primeiro fazer um concurso, vou trabalhar em qualquer coisa para sobreviver e depois eu faço a arte, que é o que dá alegria, que é o que entusiasma a alma das pessoas, que é o que mexe com a nossa autoestima. Então, muitas vezes as pessoas adoecem nos trabalhos de trabalhar onde não gostam de trabalhar, de produzir aquilo que não gostam de produzir. E muitas vezes adoecem, né? E não pode, muitas vezes, expressar a sua arte. Então, viver de arte também é uma grande aventura humana, mas é fundamental que a gente insista, persista, que a gente produza, que a gente bote para fora, que a gente expresse o que a gente pensa, o que a gente sonha, através da linguagem que a gente achar mais adequada, aquela linguagem que nos deixa mais feliz e mais realizado. Então, a fotografia, para mim, é isso. Essa expressão da arte que eu gosto de expressar e apresentar para o mundo. O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, porto de galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta merecida.